Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leituras do 1001 Capítulos. Hoje é domingo, milagre! Camila está começando o vlog no dia certo, não é mesmo? Milagre mesmo. E a gente vai começar falando do quê? Da Canção das Águas. Gente, eu não achei que eu fosse gostar tanto desse livro como eu tô gostando. Eu já tô aí na metade, chegando na metade. Aquele personagem que eu falei que, tipo, era meio irritante, que a autor ia fazer com que a gente gostasse dele depois. Isso já está acontecendo, já virei completamente fã dele. O romance realmente deu pra ver que vai ser muito gostosinho. O livro tá cheio de ação, a protagonista é super corajosa. Eu tô realmente adorando. A continuação, eu tinha dito que eu não lembrava quando ia ser lançada, mais ou menos. Vai ser lançada agora em junho lá fora. Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com a plataforma 21 e perguntar se eles pretendem traduzir. Tomara que sim. E por enquanto eu acho que é isso. Olá pessoas, bom dia. Hoje é começo de quarta-feira. Bem começo mesmo, tipo, é de madrugada. E as coisas não mudaram muito por aqui não. Sigo aí firme e forte no Canção das Águas. Eu passei um pouco da metade, tô seguindo aí pro final. O começo do final, vai. E eu cheguei aí numa parte em que finalmente rola o conflito, né? Em que os nossos aí heróis se encontram com os vilões. E aí vamos ver o que vai acontecer nesse conflito, quando eles finalmente se encontram cara a cara. Isso aqui, gente, jovem adulto de primeira qualidade, muito, muito legal. Eu tenho algumas desconfianças aí sobre a falta da habilidade da Carol de se comunicar com o deus do rio. Eu acho que eu tô bem certa aí nos meus palpites. Vamos ver, tem vários aspectos dessa história ali sutis que estão me interessando muito. Claro que o principal deles, né, é essa missão de ajudar o Marcos, mas o romance, a interação entre os personagens, isso que eu falei do Deus do Rio, são vários detalhes assim que deixam essa história muito rica. Olá pessoas, hoje é quarta-feira à noite e eu estou gravando este update porque eu terminei A Canção das Águas. Gente, eu amei esse livro. Ele é muito, muito bom. Real. A gente... Nossa, eu tô meio perdida aqui. Mas a gente tem um livro muito... Eu juro que eu vou tentar não fazer disso um hábito, mas ele é um livro muito completo. E o romance aqui é muito gostoso. A gente tem muita ação. A gente teve aquela medida certinha, tipo, perfeita de ação no começo pra instigar o leitor. Um meio um pouco mais comedido pra gente se situar e um final bem carregado, bem cheio de tipo romance, quase morte, revelações, beijos apaixonados, pra dar aquele, tipo, aquela vontade de eu não posso largar isso aqui enquanto eu não terminar de ler. E livros que despertam essa vontade na gente no final tendem a ser muito bons. E foi o que aconteceu aqui. Então esse aqui é uma fantasia YA muito clássica, muito raiz, sabe? Não é nada muito gourmetizado, nada muito em que inventa história. Que a gente tem a boa e velha receita do sucesso que... Ainda que tenha gente que consiga estragar, normalmente dá muito certo e deu muito certo aqui. Aqui a gente tem aquela protagonista que a gente sempre, tipo... Aquele tipo de protagonista que a gente não esquece fácil. Aquela garota que às vezes nem acha que é tão especial assim e aí descobre algo dentro dela que ela não sabia que existia. A gente tem um romance gostoso que começa com dois personagens se detestando e aí eles acabam, enfim, se apaixonando. A gente tem uma boa jornada aqui, não só dos heróis, mas jornada física. A gente tem personagens ali coadjuvantes que foram bem legais, eles tiveram aparições bem boas. A gente tem um elemento de magia aqui, esse elemento fantástico, que também é muito interessante, que não é 100% do foco da história, mas que ele tá presente de uma forma muito, muito maneira, muito constante, muito interessante mesmo. E, enfim, cara, sensacional, dei 4 estrelas. Ele ficou numa posição até que boa na lista de melhores de 2018. Tá começando a ficar difícil posicionar os livros nessa lista, agora que praticamente todo livro que eu tô lendo tá entrando nela. Então, ele não tá, assim, tão perto do começo, mas também não tá ali correndo risco de sair no próximo livro que eu leio. Já que ele entrou, quem saiu foi o The Diviners. E agora, o que eu vou ler? Eu vou voltar pra minha TBR? Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou continuar aí nesse meu vício desenfreado de leituras de fantasia YA clássicas que eu não consigo parar. E eu vou pegar qual
O Caçadora de Dragões, gente. Sim, The Last Name Sarah. Eu não consigo muito aceitar a troca de título e capa desse livro. Eu não consigo aceitar, na realidade, o fato que eu perdi a chance de comprar ele em inglês hardcover. E, enfim, eu tô com essa cópia aqui do Turista Literário. Não é desdenhando, tá, gente, da cópia ou da tradução. É que eu achei que essa capa ficou tão feia. E eu tava com o original nas mãos na livraria. Eu ia comprar e, falei... acho que não. Eu fiquei, poxa, e a capa do segundo é tão linda que, é aquele tipo de livro que você tem vontade de ter na coleção, sabe? Juntinho, assim, ali a série, parece que vai ser uma trilogia. E a avaliação dele tá tão boa que eu tenho quase certeza que eu vou acabar terminando esse aqui e indo atrás do segundo. Tudo bem que ele ainda não foi lançado, vai ser lançado só no final do ano, mas enfim, vamos lá, voltando. É esse aqui que eu vou pegar agora. Eu não tenho muita certeza da sinopse, eu sabia, mas eu esqueci. A única questão aqui é que, pelo visto, o nome da protagonista é Asha. E eu tô meio que cansada já desse nome, porque tinha uma Asha no Obsídio, logo depois eu tinha uma outra Asha que eu li em algum outro livro, agora tem outra Asha, que achei, né? Enfim, achei várias Ashas. E eu sei que envolve dragões aqui, contos, enfim... Deixa eu parar de falar antes que eu acabe falando besteira, né? Mas a gente tem aqui a Caçadora de Dragões, então provavelmente é uma menina que caça dragões. Vou começar a ler esse livro amanhã e aí eu vou. Bom, gente, hoje é quinta-feira e eu comecei a ler A Caçadora de Dragões. Tô bem no comecinho, tô aí mais ou menos na página... Tô na página 97 ele deve ter umas 300... e pouco, vamos ver, tem 380. Então eu já li aí quase um terço do livro e nem percebi, porque tudo tá acontecendo bem... Não é que tudo tá acontecendo bem rápido, eu ainda tô com essa sensação que tô bem no comecinho da história. Panqueca, o que você tá fazendo? Mas eu até falei pro meu noivo, mesmo nesse comecinho de história, já dá pra sentir que esse livro é bom. Ele já... Nossa, você já consegue ter essa sensação que, vem aí uma puta história pela frente. E isso me animou bastante, tanto que eu nem reparei que eu já tinha lido tanto. A situação aqui da protagonista é bem interessante, eu tô achando ela muito interessante, o mundo tá muito interessante. É aquele tipo de coisa que te deixa intrigado, a autora não vai explicando tudo, assim, logo que a história começa, então eu ainda tenho aí algumas dúvidas sobre como funciona essa sociedade, mas até que as coisas são relativamente simples, e eu já gostei do romance que, pelo visto, vai acontecer aqui, e eu já gostei muito. Olá, pessoas! Boa tarde! Hoje é sexta-feira e, nossa, tô toda descabelada aqui, mas isso aqui, eu tô toda descabelada de tanto que eu fiquei passando a mão nesse cabelo em aflição. Por quê? Eu terminei O Caçadora de Dragões e, puta merda, gente! Pensa num livro bom! Porra, que livro bom, mas é bom, é muito bom. Foi um dos melhores que eu já li nos últimos tempos, cara. Eu não tava dando nada pra esse livro, tá? Quase nada. Mas, assim, eu me surpreendi de tal forma. Esse livro, ele é muito diferente daquilo que eu tava esperando. Eu tava esperando uma história YA bem clássica, bem young adult mesmo. Esse livro aqui... quase dá pra se passar por uma fantasia adulta, porque ele não é tão juvenil assim. Ele é muito intenso, ele é muito carregado. Ele não é exatamente uma história feliz, ainda que a gente tenha um final até que ok. Eu descobri que a trilogia, cada livro é meio que independente. A gente vai acompanhar diferentes protagonistas, mas tudo ali dentro da mesma linha do tempo, da mesma história. Quase como, por exemplo, Starbound, Illuminae, quase como isso. Então, de certa forma, então assim, ainda que esses personagens eu tenha terminado de acompanhar a Asha e o Thorin nesse primeiro livro, só Deus sabe o que pode acontecer no próximo, mas aqui a gente tem uma história de amor muito, muito tocante. O interessante sobre esse livro é que ele não se aprofunda muito, ele não te deixa conhecer muitos personagens. Tem momentos em que parecia que eu tava lendo, um roteiro, ou como se eu estivesse lendo um filme. É difícil explicar, mas ele vai contando as coisas de uma forma, tudo ali pelo ponto de vista da protagonista, e tudo em terceira pessoa, o que por si só já gera um certo distanciamento. Mas não é nada, muito, muito cheio de ladainha, cheio de diálogos. Ele não tem tanto disso, é mais narrativa pura e crua, assim.
E aí a gente tem, cara, várias revelações, não várias revelações, mas algumas revelações ao longo da história que me deixaram bem chocada, porque tudo o que eu pensava, cara, isso não tá fazendo muito sentido. Será que isso é um plot hole? Será que isso é um problema de continuidade? Será que isso é um problema mesmo de criação de mundo? Tudo isso que eu vi problema foi explicado no final e eu falei, uou, não é que foi tipo um buraco no enredo. Foi um plot twist mesmo, não é um plot hole, é um plot twist. E eu fiquei chocada. E algumas outras partes que eu achei, cara, isso não foi muito bem explicado. Lendo a sinopse do segundo, eu percebi que, tipo, não foi muito bem explicado nesse, porque a autora vai explicar mais a fundo no próximo, quando a gente acompanhar os próximos personagens que eu já sei quem são. Eles já aparecem aqui nesse primeiro, não é como se eu fosse conhecê-los na próxima, mas, né, eu vou acompanhá-los aí mais a fundo. E eu tô muito ansiosa. O próximo vai demorar um pouquinho ainda pra ser lançado, vai ser aí mais ou menos em outubro, setembro desse ano, algo assim. E eu tô chocada, meu, é um livro muito intenso, ele... sabe quando eu digo pra vocês, eu ri, eu chorei, eu não sei o que lá, eu não ri, tá? Esse livro, ele não é engraçadinho, é o que eu falei, não é uma história lá muito feliz, é uma história muito intensa, te dá, assim, certa agonia, te dá desespero. Eu fiquei emocionada de, tipo, triste em alguns momentos, eu dei uma choradinha. O romance, como eu disse, é muito legal, é muito... Cara, eu só consigo pensar na palavra intenso pra tudo desse livro. É tudo muito, tipo, cru e te desperta várias emoções. E é um livro muito sério, sabe? É um livro muito, muito sério. Então, eu não tava esperando isso. Ainda mais depois de ler O Canção das Águas, que é um livro que, tipo, é tão gostoso, é tão mais leve, assim, em certos pontos. Aqui, muito mais dinâmico, inclusive. Aqui não, a gente tem uma coisa, tipo, dura, fria, fechada, e é muito bom. Gente, eu tô muito surpresa. Eu não preciso nem falar que esse livro entrou na lista de favoritos de 2018, numa posição bem alta. E o livro que saiu, já que ele entrou, foi o An Ember in the Ashes, Uma Chama Entre as Cinzas. E agora vocês devem estar se perguntando, tá, Camila, mas e agora? O que você vai ler? Você vai voltar pra sua TBR? É claro que não, porque eu continuo aí na minha sede por livros de fantasia YA. Então, o que eu fiz? Eu adicionei na lista de livros próximos eu tô me esticando aqui pra pegar ele, o Long May She Reign, mas não é ele que eu vou ler agora. Agora, na realidade, eu vou ler um que eu adicionei, eu acho que depois que eu terminei de ler... Qual que eu li antes da Canção das Águas? Ruined. Eu não sei em que momento eu adicionei esse livro na minha lista de livros próximos, mas é o Hunted, da Megan Spooner. Ele já fez parte de uma TBR minha, eu acabei não lendo ele, então é ele que eu vou pegar agora. E eu confesso que eu tô bem animada pra essa história. Aquela vez que ele entrou na minha TBR, eu acho que não era hora de eu ler ele, sabe? E agora eu acho que é, mas nossa, que lindo que ele é sem a jacket. Gente, olha, ele é verde com prata, é tipo o livro da Sonserina, mano. Eu nunca tive um hardcover verde assim, poxa... Impressionada. Vou começar a ler ele hoje à noite e quem sabe antes de dormir eu até volte com um update, se ele já tiver despertando grandes emoções em mim. Se não, amanhã, antes de encerrar o vlog, eu falo pra vocês o que eu tô achando. Olá, pessoas, hoje é sábado, dia de encerrar o vlog. E antes de encerrar, eu tô devendo pra vocês, né, um posicionamento aí sobre Hunted. E uma coisa que tá muito interessante sobre esse livro é que eu não sabia disso. Eu achava que ele seria uma fantasia, tipo... normal, como as fantasias são, se passa aí em outro mundo, mas não, ele se passa na Rússia. Mais ou menos ali na época do The Bear and the Nightingale, gente. Não só na mesma época, mas mais ou menos no mesmo cenário. Dá a entender aqui que, tipo, a protagonista mora bem no norte da Rússia. A história se passa ali no inverno, então a gente tem aquele clima de neve. E ela agora começou a contar umas histórias pra Fera, né? E eu me dei conta que eu já tinha ouvido essas histórias. E aí que eu me lembrei de novo do The Bear and the Nightingale. Então tá muito engraçado como os dois livros, eles estão, assim, me passando o mesmo clima, a mesma vibe, tanto que eu tô com vontade de terminar isso aqui e ler a continuação lá do outro, que estava na minha TBR, inclusive. Porque tá muito legal eu rever esses contos aí tradicionais, russos, que eu conheci lá e ver de novo aqui nesse livro. Eu realmente fiquei muito surpresa e gostei do fato dessa história se passar no mundo real. Quando eu percebi, quando o pai aqui da Yeva, ele começa a falar sobre Constantinopla e não sei mais o que, eu ainda pensei, pô, tá, Constantinopla, então essa história se passa, né, nesse mundo.
Só que, tipo, o conto original da Bela e a Fera, se eu não me engano, se passa na França. E aí eu comecei a ver os nomes daqui e eu falei, mano, isso não se passa, não pode ser na França. Aí eu não lembro o que foi que me deu um start que eu falei, mano, essas histórias se passam na Rússia. E aí eu fui ler a nota da autora no final e realmente ela fala, assim, bem brevemente que o livro se passa na Rússia. Mas tirando, né, esse fato de eu estar gostando por me lembrar de Urso e o Rouxinol, o livro, até a Bela ser capturada pela Fera, e realmente eles usam esse nome aqui na história, tá? A Fera tem uns trechos ali de narrativa no começo dos capítulos que é descrito como Beast. E a Eva, o apelido dela, todo mundo sempre chamou ela de Beauty, né? De Bela. Então, realmente aqui é The Beauty and the Beast. E até ela ser capturada pela Fera, o livro tava bem chato, eu não vou mentir. Tava devagar, tava interessante, mas e aí, né? Agora que ela tá lá, né, nos domínios dele, de repente a história ficou muito mais, tipo, ela me fisgou, de repente, e agora eu não quero mais parar de ler, basicamente. Então, vamos encerrar esse vlog pra eu poder voltar a ler. Em andamento, então, essa semana a gente tá só com o Hunted e, né, entre aspas, o Saber, que eu nem peguei pra ler ainda. Terminados, a gente teve o A Canção das Águas, muito bom, e o maravilhoso A Caçadora de Dragões. Falem pra mim nos comentários o que vocês terminaram de ler essa semana ou quais são suas leituras em andamento. E é isso, muito obrigada por me acompanharem durante essa semana. Até a próxima.